Em uma pequena cidade de interior, cercada por colinas sombrias e campos solitários, há uma lenda que os mais velhos sussurram como um aviso. Dizem que, nas noites de nevoeiro espesso, quando as luzes das casas piscam como se ameaçadas por algo sombrio, surge uma presença macabra. Ele não é um mito, nem apenas uma história para assustar crianças. Para aqueles que o viram, é uma sentença. O Homem do Véu Pálido é uma entidade sombria e assustadora, um espírito ou criatura que surge em noites de nevoeiro, especialmente em áreas remotas e desoladas. Ele é descrito como uma figura alta, esguia e pálida, com olhos vazios e um semblante de angústia. Sua presença evoca uma sensação de terror e mistério, pois ele aparece apenas em meio à bruma e carrega consigo um odor de putrefação e desespero. Entre suas características mais perturbadoras está uma língua longa e venenosa que goteja uma substância escura e tóxica, capaz de causar paralisia e dor intensa. Ele veste um sobretudo rasgado, o que lhe dá uma aparência ainda mais fantasmagórica e inquietante. Descalço e sempre coberto pelo nevoeiro denso, o Homem do Véu Pálido nunca aparece em locais movimentados ou iluminados, e sua presença é percebida antes de ser vista, geralmente pelo cheiro e pelo silêncio profundo que o acompanha. De acordo com a lenda, ele é atraído por quem o encara diretamente ou quem ousa vagar sozinho durante o nevoeiro. Ele parece se alimentar do medo e da dor das pessoas, como se fosse uma forma de vingança por algo perdido em sua existência, o que torna sua presença ainda mais enigmática. Ah, menino, tu tens certeza que quer ouvir essa história? Porque uma vez que tu ouve, o Homem do Véu Pálido passa a te notar. Começa seu Raimundo, com os olhos marejados e a voz rouca. Aquele velho, marcado pelo tempo e pelos traumas, ajeita o chapéu surrado e toma um gole de café antes de continuar. Ele parecia estar revivendo cada segundo da experiência enquanto contava. Era uma noite como qualquer outra, ou quase. Eu tinha ido visitar o Zé, um amigo de longa data. Conversa vai, conversa vem. Quando dei por mim, já era mais de meia-noite. A vila estava quieta, o vento parado, mas quando eu botei o pé na estrada, um nevoeiro começou a se levantar, denso, grosso, feito um tapete branco. Era um nevoeiro estranho, menino. Não era só frio, era um peso no ar. Algo ruim, como se o ar não quisesse entrar nos pulmões. Seu Raimundo dá uma pausa, ajeitando o corpo na cadeira e olhando para as mãos trêmulas. O café esfria sobre a mesa enquanto ele reúne coragem para continuar. Pois bem, eu estava no meio do caminho, naquela estradinha de terra, quando senti aquele cheiro horrendo. Era um fedor de coisa morta, como se alguma coisa tivesse se estragando bem ali, dentro do nevoeiro. Era tão forte que parecia se infiltrar dentro de mim. Mas foi aí que eu ouvi aquele som. Não era o vento. Era uma respiração, pesada, arrastada, e parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Ele abaixa o olhar com o rosto pálido. Nesse ponto, eu deveria ter dado meia volta, mas a gente acha que é invencível até que acontece algo assim, né? Então segui em frente achando que era coisa da minha cabeça. Quando eu levantei a lanterna, eu o vi. O velho tremia, os dedos segurando o copo com força, como se buscassem alguma segurança. Ele era alto, muito alto. Uns 2 metros, eu diria. Mas não era só a altura. Ele era magro demais, feito um espantalho, esquisito, com os braços caindo desajeitados dos lados e um sobretudo rasgado que mais parecia uma sombra vestida. Os pés, descalços e brancos, sem vida, pareciam quase flutuar no chão. O rosto dele, menino, nunca vi coisa tão triste e tão medonha ao mesmo tempo. Ele tinha olhos grandes, mas vazios. Parecia que estavam puxando a luz toda para dentro e não deixando nada escapar. Pareciam um buraco sem fim. E a expressão no rosto, angustiada, sofrida, como se ele carregasse um peso que nunca ia acabar. Seu Raimundo respira fundo, como se precisasse daquele ar para terminar.
Mas o pior era a língua, comprida, fina e com um brilho estranho. Ela caía como se estivesse solta, quase tocando o peito. Uma coisa nojenta, menino, coberta de um líquido preto que escorria e fazia um som estranho quando tocava o chão. Era aquele líquido que tinha o cheiro horrível, e ele me viu. Aquele maldito olhou bem para mim. Sem aviso, ele começou a avançar como um animal raivoso. A língua se esticou e ela vinha direto, como se tivesse vontade própria, cheia daquele veneno escuro. Quando tocou meu ombro, eu achei que era meu fim. Seu Raimundo coloca a mão no ombro esquerdo, onde a marca ainda arde, como se fosse recente. Naquele instante, senti um calor insuportável. Queimava. Parecia que meu sangue estava pegando fogo. Eu queria gritar, mas nem a voz saía direito. Era como se o veneno dele estivesse tirando a vida de mim, me congelando por dentro. Ele desvia o olhar, os olhos se enchem de lágrimas. Mas eu não queria morrer ali, não daquele jeito. Eu pensei na minha família, nos netos. No meu último respiro, consegui erguer a cruz que trazia no pescoço. E rezei, menino. Rezei com tudo o que eu tinha. O bicho recuou como se aquilo o incomodasse. E foi sumindo de novo, se desfazendo na neblina até desaparecer completamente. Desde então, seu Raimundo carrega a marca do encontro. Ele se levanta da cadeira e aponta para a marca escura no ombro, uma queimadura que nunca cicatrizou. Isso aqui é a lembrança do homem do véu pálido. E acredite, essa dor não passa. Ele olha em volta, observando se alguém mais estava ouvindo a da história. Não saia no nevoeiro, não se atreva, porque ele está lá sempre que o véu se levanta e a noite fica sem vida. Ele espreita e ele lembra dos que já ouviram. Então, menino, não conte isso para ninguém, ou ele vai te notar também. Seu Raimundo, de olhar assustado e voz trêmula, sai da mesa, deixando o café frio para trás. E assim, o homem do véu pálido permanece nas sombras, sempre esperando a próxima vítima que se atrever a cruzar seu caminho. Se você algum dia se deparar com um vazio no olhar, com uma língua que se estica em direção ao seu medo mais profundo, lembre-se, você foi avisado.